Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade às impressões iniciais da temporada. Só que nesse vídeo eu vou me focar mais nos animes de romance, que são Kaoru Hana e Watarikun Ga. E para saber mais sobre essas obras e se você deve ou não assistir elas, vem comigo e bora lá! E galera, só aquele pedido rápido, se você gosta de animes de romance e se quer apoiar nosso canal, deixa um like e um hypar aqui porque ajuda demais, beleza? E dito isso, vamos falar do primeiro anime, que é o Kaoru Hana. E esse anime basicamente conta a história de duas escolas que tem pessoas completamente diferentes nela. Basicamente, uma das escolas é só para meninas e normalmente uma galera de alta classe, meio snob, um tipo meio de elite. Já a outra é só para meninos e normalmente é vista como uma escola de delinquentes, onde não tem nada que presta. Então a galera da escola feminina, que é a Kikyo, odeia os da Kiori, se não me engano, que é o dos meninos, e eles, como resposta, odeiam elas também, e aí todo mundo se odeia. E o anime conta a história de um casal, de um garoto e uma garota que estudam nessas escolas, respectivamente, e eles começam a desenvolver um relacionamento entre eles, mesmo com toda a briga da escola deles. O que já mostra que tem aquela pegada meio Romeu e Julieta, de um romance no qual tem um grande obstáculo, um grande desafio e um grande até impedimento para a relação deles correrem da forma como eles desejavam. E também o protagonista é um cara bem grandão com uma cara um tanto intimidadora. O que também não é muita novidade, eles gostam muito de abordar essa temática nos animes, eu não sei direito porquê, mas é uma coisa até muito comum. E vocês podem ver que a premissa básica, a ideia inicial, não tem lá grandes diferenciais. É uma história que você já viu provavelmente em várias outras comédias românticas, mas é o que eu sempre digo, mais importante do que uma premissa é uma execução. E olha, é quase unânime entre todo mundo que conhece o material original, eu tô agora indo pro material original, que essa obra é muito boa. E eu vou te dizer o porquê. Aliás, eu nem vou dizer o porquê que essa obra é boa. Eu vou dar os elementos dela e como ela tende a caminhar para aí você julgar se ela é boa ou não para você. O primeiro ponto que pode agradar muita gente é que ele é todo um pouquinho acelerado para os padrões animes de comédia romântica. Vocês podem ver, e isso pessoalmente não foi a coisa que mais me agradou nessa obra, é que o início, o primeiro contato do relacionamento deles, pra mim é até um pouco rápida demais, porque não mostrou exatamente como tudo começou, porque a garota parece que já tinha um certo interesse nele antes mesmo do primeiro contato entre eles. Então ele já te joga numa situação com tudo apontando para uma direção. E a busca de um para o outro, eles começam a procurar um ao outro muito rápido. Então essa evolução inicial entrega bastante do que vai ser a obra. E vocês vão entender mais ao decorrer do vídeo. Galera, isso não é nenhum spoiler porque vocês têm que saber disso para apreciar a obra. Não espere dessa obra que vá ficar se arrastando, que não vai ter nenhum progresso, que vai ficar aquela coisa, aquele lenga-lenga que normalmente comédia romântica tem. Esse anime, ele não é focado, e não adianta falar que isso é spoiler, porque assim, é um aviso que deveria estar na sinopse. Esse anime não é focado na descoberta da relação, ou sei lá, na hora, na conquista, ou na hora da revelação, do pedido. Enfim, não é o foco dele chegar no pedido do relacionamento, ou começar o relacionamento. O foco não é esse. O foco principal desse anime, de forma geral, talvez não da primeira temporada em si, mas o foco da obra é mostrar o relacionamento dos dois e o crescimento deles juntos. Entendeu? Então eles vão estar em algum tipo de relacionamento e o foco deles vai ser eles lidando com a dificuldade das duas escolas, todas aquelas coisas envolvidas, além também de como que eles vão crescer, como que eles vão se desenvolver, como que eles vão se aproximar um do outro. Então não tem aquele foco de shounen romântico, e shounen que eu digo para o público masculino jovem que normalmente tem aquelas comédias românticas padrão. Esse daqui sai um pouco da linha. E agora você já sabe o que é mais importante e o que você deve esperar dessa obra. Outra coisa também que você tem que manter em mente é que ele é muito mais focado no romance do que na comédia propriamente dito, e é aquele romance bonito, aquela coisa bonitinha, não espera ir lá grandes dramas ou coisas muito fora do padrão. Não vai ser isso. Mas eu vou te dizer que o romance em si, a beleza, o conto do romance é muito elogiado por todo mundo, e eu que tô agora indo pro mangá também,
tô gostando bastante. Acho que a ideia geral dele é muito boa e vai valer muito a pena se você gosta de romance, óbvio. Se você não gosta, não tem como ele te agradar. Mas ele é um romance um pouco melosinho. E com o tempo também, a obra vai acrescentando e dando mais profundidade a outros personagens. E eu até acredito que vai ter destaque, talvez até outros casais formando entre os coadjuvantes, né? O que, assim, é bom se for usado de forma correta. Porque, assim, isso me lembra, e provavelmente o Oswaldo também se lembra, do terror que foi alguns episódios de Horimiya. Eu adoro Horimiya. Acho uma das melhores comédias românticas de todos os tempos. Mas teve uma série ali de uns 4 episódios que ficou só em figurante. Não mostrava o casal principal. E teve um episódio que eles tiveram a audácia, a pachorra, de não fazer um episódio só para um coadjuvante. Não, era pra irmã do coadjuvante. Aí a gente caiu na bunda. Não dá. Aí começa a ficar demais. Mas eu acredito que não é o caso desse anime. Eu acho que eles não vão cometer esse erro. Então, assim, tem de tudo pra ser um romance que vai chamar muita atenção. E além de chamar muita atenção, eu acho que ele tem a capacidade de agradar os dois gêneros, o que ajuda demais. E os 2 primeiros episódios, o início dele foi muito promissor. Início rápido, personagens, nenhum deles é irritante, é chato, é aqueles caras que você vai tomar repulsa, vai ter repulsa logo de início, nada disso. A garota é extremamente carismática e ele, o protagonista, ele vai te ganhando aos poucos. Mas ele também é um cara bem legal e, assim, os primeiros episódios foram muito competentes em passar a ideia do mangá e por isso eu acho que foram muito bons episódios. Fica aqui a recomendação e também eu já acho que descrevi bem aí o espírito da obra para você saber se deve ou não assistir, beleza? Mas dito isso, vamos falar do segundo anime. E depois de apresentar o primeiro anime, que é uma pura fofura, agora vamos para aquele que vai ser provavelmente um dos mais polêmicos da temporada, que é aquele que vai dividir muita gente entre o ódio e o amor. Certamente um monte de gente vai ficar doida com esse anime, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Mas basicamente esse anime conta a história de um protagonista que, por sinal, é muito chato, mas que ele perdeu os pais há 2 anos atrás e agora ele vive cuidando da irmãzinha dele. A irmãzinha dele é uma garota de 10 anos, mas que parece que ter 5, porque ela tem 10 anos e bate na cintura dele. Eu nunca vi uma criança daquele tamanho, ela deve ter nanismo ou alguma coisa parecida. Mas basicamente ele ficou dependente daquela irmãzinha dele depois da morte dos pais. Ele começou a achar que ele só tem ela e ela só tem ele. E ele começou a cuidar muito dela. Então, assim, ele largou tudo que ele tinha na vida, tudo, pra cuidar da irmã. E ele até tinha uma garota na escola, ele tem uma garota na escola que ele gosta, como se fosse um crushzinho dele, mas que ele não consegue ter relações porque sempre ele tem que cuidar da irmã. Eis que do nada aparece uma garota loira, que ela é o ponto mais polêmico e mais doido da parada. Eis que aparece essa garota doida que tá aqui na sua tela. Ela aparece e o anime já revela que ela é uma amiga de infância desse protagonista. Só que eles eram muito próximos mesmo. Só que do nada, e por um motivo que se desconhece, ela meio que deu uma surtada, porque eles tinham tipo um jardinzinho que eles cuidavam juntos. E do nada ela pegou uma enxada, destruiu, e eu não explico porquê, mas ela destruiu o jardim que eles cuidavam e sumiu por alguns anos. E desde então ele não viu mais ela, então ele guarda alguns rancores, alguns remorsos dela, assim, ele não é muito simpático a ela. Só que aí ela volta, e aí você começa a entender alguns dos motivos que ela pode ter destruído o jardim dele. Ah, e qual é esse motivo? Loucura, ela só é meio doida, ela é uma garota muito aleatória, então assim, tipo, ela é meio stalker, sabe, ela é muito doida. E inclusive, em uma das primeiras aparições dela, ela tá com aquela enxada, a mesma enxada que ela usou pra destruir o quintal que era deles. Ela aparece com aquela enxada, eu comecei a falar, meu Deus, ela vai matar ele, vai acontecer uma coisa errada, ela vai descer uma enxadada nele, o que vai acontecer disso aí, meu Deus. Eu comecei a achar que esse era um anime meio thriller, meio, sabe, aquele terror psicológico. Eu falei, eu não lembro de ter visto esse gênero nesse anime. Comecei a ficar preocupado. Sério, parecia aquelas yanderes que no final vai dar alguma coisa errada, sabe? Aí, tipo, foi legal que eu fui ver os comentários desse primeiro episódio e eu vi que essa sensação não foi só minha. Ele tem uma pegada sombria mesmo. Por exemplo, dá uma olhada nessa capa. Me fala se ela não te traz uma sensação meio esquisita. E aí você vai depois vendo o anime com uma pessoa que ela não... claramente a garota não tem muita lógica. Ela não faz umas coisas que uma pessoa normal mentalmente faria. Ela se comporta, ela age de uma forma um pouquinho à parte da humanidade, digamos assim. E aí quando eu fui ver os comentários de uma galera na internet sobre esse primeiro episódio, tipo galera que não conhece o material original, eu achei muito engraçado porque
A percepção que eu tive de que ela ia matar alguém foi sentida por muitas outras pessoas. Dá uma olhada. Por exemplo, teve um cara que até se questionou aqui. Ele falou, aqui, por que isso parecia um anime de terror o tempo todo? Enquanto eu estava assistindo, eu tinha a sensação de que ia rolar uma violência sinistra do nada. Aí o cara embaixo responde, então eu não fui o único que sentiu uma vibe de yandere sinistra o tempo todo? E no final o cara ainda completa falando que achava que a garota ia matar a irmãzinha do protagonista, que ia rolar um gore muito doido. E assim, foi uma sensação que eu tive também, e sem exagero, essa pegada, esse espírito que o cara colocou no anime foi sensacional, porque realmente você fica achando que vai dar alguma coisa errada, e eu não acredito que isso foi sem querer, porque tem todo um clima construído pra você começar a achar que a garota é doida, psicopata e que vai dar alguma coisa errada. Mas se você for reparar, não tem isso nos gêneros do anime. Provavelmente é só uma impressão, pra te dar uma impressão forte no início, o que funciona muito bem. E eu vou te falar que esse clima foi muito legal. Essa parte é meio complicado falar que não foi boa, porque os caras capricharam. E depois de ver isso, eu até voltei para ver os episódios, e aí você começa a reparar umas coisas muito doidas. Por exemplo, sempre que a Satsuki, acho que é isso o nome da loirinha, sempre que ela aparece, parece que ninguém vê ela, ela só chega. Ela parece um fantasma. Além do que, ela fica literalmente stalkeando ele de uma forma que dá até um pouco de medo. Por exemplo, tem uma hora que ela comenta que os últimos sei lá quantos anos ela teve acompanhando ele de perto, uma coisa assim. Você fica, como assim? Como que ele não viu ela? O que tá acontecendo? Tem muita pegada de sobrenatural. E essa garota que é extremamente polêmica, que é essa loirinha aí, Satsuki, eu acho, algo assim. Ela, assim, vai atrair muito ódio e amor, porque ela é realmente uma pessoa que a cabeça não funciona muito bem. Ela é muito doida. Então ela vai cruzar linhas e limites que muita gente vai ficar meio, véi, como assim? Como que ela fez isso? Mas é o que o anime tende a te entregar. Só que nem tudo nele são flores também. Ele teve essa pegada genial, essa ideia muito boa e a personagem é criativa. Mas assim, o roteiro em si não é dos melhores. Às vezes parece que as cenas são meio desconexas. Talvez seja até proposital para fazer aquelas loucuras dela. Mas enfim, o roteiro não é dos melhores. E o protagonista, ele me incomodou um pouco. Porque além dele ser aquele bobão, tipo, meio burrão, sabe quando a pessoa dá uma demonstração muito forte de carinho e ele fica, o que aconteceu? O que é isso? Pô, como que é isso, cara? Tipo, parece um cara tão burro que aquele cara que fala, ai, como que eu respiro e ando ao mesmo tempo? Ele começa a andar, ele engasga, sabe? Tipo, não é possível uma coisa dessa, é muito burro. Além do que, eu não gostei muito, muita gente gostou, mas eu não gostei muito da relação dele com a irmã. Porque, sabe, dá a impressão, eles são tão próximos um do outro, que dá a impressão de que ele tá mimando aquela garota de uma forma meio nojentinha. Eu não tô dizendo que ele é ciscom, igual as pessoas estão falando, que ele é interessado na irmã. Tem nada disso, galera. Tem nada disso. É uma viagem quem tá falando uma coisa dessas, pelo menos por enquanto. Mas agora, sabe, é aquela garota que fala que não vai pra escola se ele não for e fica em cima dele, não quer sair de cima dele na cama porque ela não quer ir pra escola. E assim, não dá vontade de sacudir e falar, porra, ensina sua irmã alguma coisa, cara. Sua irmã tá ficando uma mina mimada. E tipo assim, a sua irmã tá querendo dizer que vai querer viver com você a vida inteira. Cara, você como irmão tem que falar, não, minha filha, você tem que viver a sua vida, você vai ter que arranjar seus namorados, fazer seus amigos, você não pode viver só pra mim, isso não é saudável pra irmã. E ele bajula demais, não tem coragem de falar nada. E aí essa parte, essa relação que muita gente falou que é fofa, isso pra mim é meio doentio. Isso pra mim não é muito fofo. E não é uma questão moralista, eu tô nem aí não, eu tô falando só que é irritante, porque ela é muito mimada em certos pontos, sabe? Eu não achei tão fofo essa parte não, mas muita gente, a maioria das pessoas discorda de mim quanto a isso. Então assim, não é que a obra é perfeita, mas teve um ponto muito legal e é por isso que eu quis trazer ela aqui. Mas dito isso, como eu falei agora, a obra tem muitas falhas, mas tem algumas falhas que eu vou te dizer, pelo amor de Deus, galera, não vamos repetir certas coisas, certas críticas, que elas são muito bobas. E quando eu tava procurando coisas sobre esse vídeo, eu sabia que ia ter muitas críticas sobre esse anime e tal, eu vi umas críticas que assim, galera, não vão levar por esse lado porque é muito tosco, é muito piega, é muito besta, é muito pueril, infantil algumas críticas que a galera fez. Por exemplo, que é uma crítica que eu fico meio incomodado às vezes, é com relação à velocidade da obra. Aí o pessoal fala, essa obra enrola demais o relacionamento. Cara, não é uma questão de enrolar o relacionamento. Tem que saber diferenciar quando uma obra ela tinha que ter um arco X
e o cara, por causa de dinheiro, prolongou e não tinha ideia e só fez porcaria de uma obra que é feita para ser mais lenta. Galera, tem animes de comédia romântica que eles são feitos para não ter um desfecho rápido, para fazer quadros, porque a graça desse anime, a proposta do anime é colocar pequenos quadros de comédia no meio termo. Se tiver um relacionamento, o anime acaba. Por exemplo, gente falando que Kaguya-sama era lento demais porque demorou 3 temporadas para eles se confessarem. Porra, a sinopse do anime é eles brigando pra fazer um confessar pro outro. Se um confessar, acaba o anime. E por enquanto que o cara tiver piadas boas, ele tem que seguir desse jeito, porque senão o anime termina. Ou vira uma coisa que não é mais o mesmo anime. É uma outra coisa, com os mesmos personagens, mas é uma outra coisa, completamente diferente da proposta. Então, quando vocês forem ver um anime, pelo amor de Deus, entenda a proposta do anime, pra você não ir lá reclamar de uma coisa que é a proposta dele. Sabe, isso, gente, olhar pra esse anime agora e falar, ah, a evolução do casal é lenta. Sim, porque é óbvio que é pra si. Ele já colocou um protagonista meio lerdo, colocou uma irmã que suga ele, tem um crushzinho que ele gosta e a garota do passado tá voltando. É óbvio, ele deixou na tua cara, vai ser lento. A graça do anime é a comédia ou as loucuras ou o relacionamento deles que vão ter durante esse caminho. Pedir que seja rápido é uma estupidez, é basicamente como você vê, sei lá, um anime de ação e pedir que não tenha violência. Tá na sua cara. E você querer grande desenvolvimento numa obra que é tem loucura, é mais ou menos, eu até dei esse exemplo aqui nos comentários um dia desses, é mais ou menos como você parar de ver Chaves, pensa na série Chaves, porque não teve um desenvolvimento entre o professor linguista, lá, qual é o nome? Era o Girafales, com a dona Florinda. Ah, não teve um relacionamento entre os dois, não teve aprofundamento, então vou parar de ver. Porra, tem que ser muito burro. É óbvio que o foco não é o relacionamento dos dois, pelo amor de Deus. Ninguém tá lá pra ver o desenvolvimento do Kiko, pra ver como que a merda do Chaves vai desenvolver com criança. Não, é óbvio que aquilo é só pra fazer quadros de comédia ali no meio. Então a estrutura tem que ser mantida. Nesse anime é a mesma coisa, a estrutura vai ser mantida provavelmente até o final da obra. Então, pô, reclamar disso, cara, estamos em 2025, já não cabe mais, a gente já sabe como que isso funciona. Certo? Tipo assim, falar, ah, tá enrolando. Outro exemplo bom também. Ah, tá enrolando demais pra ter um desfecho. É a mesma coisa de você ver uma temporada, sei lá, de Jujutsu Kaisen e falar, ah, o Sukuna não foi morto ainda. Tá na cara que ele vai ficar pro final. Não é óbvio isso? Assim como é óbvio que o relacionamento deles vai ficar pro final. Então aproveita o anime, pelo amor de Deus, a história em si, os quadros. Se você vê que os quadros perderam a graça, que já era pra ter terminado, e ainda o cara tá enrolando por algum motivo que nem ele sabe qual é, só pra ganhar dinheiro, aí é outros 500. Aí a coisa fica ruim, que é meu problema com aquele Cup of Cuckoos que eu falei recentemente. Mas uma série ser lenta não é um problema em si só, beleza? E outras críticas muito merda que eu vi aqui na internet quanto a esse anime. Capaz, tem uma galera que tá tão ultra sensível que eu fico preocupado com a sanidade mental dessas pessoas. Um cara tava reclamando, acredite, ele tava puto porque, por antecedência, ele tava puto antes de uma coisa acontecer, porque ele falou, quer ver que ele vai perdoar essa garota que destruiu o jardim dele só porque ela, enfim, se mostrou um pouco arrependida, como se isso fosse motivo pra desculpar ela, sei lá o quê. O cara achando ruim, porque tava prevendo que o protagonista vai perdoar a garota loira por ela ter destruído o jardim dele. Mas assim, quando ela fez isso, olha o tamanhozinho dela, olha a imagem dela nessa época. Cara, ela deveria ter, sei lá, uns 9, 8 anos. Cara, se você guarda rancor de uma pessoa que fez algo com você quando tinha 8 anos, e lá na frente você vai ficar com raiva dela ainda, cara, o problema é você. Você é mais doido do que a garota. Porque assim, você concorda que criança faz coisas de criança. E algumas coisas são meio idiotas. São coisas que você vai se arrepender no futuro. Isso faz parte do seu crescimento. Você julgar uma pessoa, sei lá, de 8 anos pra sempre, cara, você é maluco. Se eu sou esse cara e ela tivesse destruído meu quintal, eu poderia lembrar. Mas eu sei que agora, que é uma adolescente quase adulta, eu sei que é uma pessoa completamente diferente. Você julgar uma pessoa de 8 anos pra sempre é de uma insanidade. E o cara já achando ruim que ele vai perdoar ela. Tomara que ele faça isso. Que mostra que ele não é um maluco, vingativo ao extremo, né? E outra coisa muito doida que muita gente levou a sério foi o beijo que ela deu nele. Aí começaram a problematizar um monte de coisa. Assim, uma grande insanidade, mas essa parte do beijo em si daria um vídeo inteiro de reflexão, né? Mas quem achou ruim disso tá viajando, tá? Assim, viajando mesmo, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo,
com uma argumentação do porquê que você que tá achando isso tá maluco, tá realmente, assim, levando a arte muito a sério, tá botando essas coisas morais na arte de uma forma muito exagerada, né? Mas enfim, não vou me alongar aqui, mas assim, então esse anime, eu acho que a premissa dele vai ser interessante, espero que ele não se alongue demais, e é um anime pra você ver um monte de maluquice. A ideia dele é que vai ter uns dramas também, é isso que me dá medo. Os dramas dele eu tenho a impressão de que vai ser sem pé nem cabeça, não sei porque eu tenho essa intuição de que o drama não vai funcionar, mas as doideiras da menina estão aí. Então se você gosta de um romance, né, bem comédia, tem um pouquinho de comédia, mas é mais romance, com drama e com um pouquinho de psicológico, uma garota muito doida, sem limite, e também vai ter um triângulo amoroso. Se você gosta dessa ideia, vale a pena. Se não, saiba que é polêmico. Saiba que é muito polêmico, tem muita coisinha esquisita ali no meio. E outra coisa, não espere lógica da garota loira. Todo mundo que acompanha o material original fala, o grande erro das pessoas são querer coerência. Ela não tem coerência, ela é feita pra isso. Ela é aquele tipo que vai ficar perto dele, mas vai incentivar ele a ficar com a crush dele. Mas quando ele precisar de ajuda, ela vai negar. Então ela é meio doida. A ideia dela é essa, e se divirta com essa personagem. Entenda o propósito dela, que eu acho que a gente vai se divertir, tanto que ela já é uma das minhas favoritas dessa temporada. Mas então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal para não perder outros vídeos, e eu vejo você na próxima.